Muito obrigado. O meu amigo pastor Igor, tem sido uma alegria. Alguns amigos o Senhor nos dá na caminhada cristã e é uma alegria. Queria primeiramente parabenizar essa igreja linda, 77 anos de história. Como é lindo ver o que Deus tem feito aqui. Cheguei aqui logo pela manhã, passamos a manhã aqui na igreja, vi aquele bolo lindo. Então, que o Senhor continue abençoando e guardando a vida dos queridos irmãos. Amém? Eu quero apresentar, tem uma foto aí da minha família? Senão eu vou contando aqui. Eu sou casado com a Rayana. Rayana e eu temos 11 anos de casado. Nós temos o Luca, o nosso filho mais velho, que de velho você vai ver que não tem nada, ele tem 4 anos, o Luca. Depois do Luca nós temos o Mateu tem 3 anos, e por isso que o Luca não é velho, o Luca só chegou primeiro, de velho não tem nada. E depois do Luca nós temos a Ana, que tem 1 ano e 2 meses, e minha esposa está grávida do 4º filho. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor e sempre que se lembrarem de mim, orem por mim. De 6 horas às 7h30 a gente põe para dormir, dá banho, dá janta. Então nessa hora, se você bateu o olho no relógio, é 6 horas, lembra, deixa eu orar por aquele pastor que está lá em São Paulo. E agora também orem pela Rayana, que sinceramente eu estou aqui descansando. Quem está com trabalho de verdade é ela lá. Mas nós temos servido a Deus na Igreja Batista Boas Novas em São Paulo, e nossa família tem sido um privilégio que Deus me deu. Eu vou contar um pouquinho também, um pouco do meu testemunho, e vocês vão entender o orgulho que eu tenho diante de Deus, da família que o Senhor nos permitiu. Em Boas Novas temos servido junto à juventude, e tem sido uma alegria ver tudo que Deus tem feito na vida dessa nova geração tão preciosa a nós. Amém? Lá em São Paulo, eu acho que aqui não. Lá em São Paulo tem um pessoal que gosta de viver do passado. Mas aqui, tenho certeza, pastor Igor, que aqui eles não chegaram ainda. A igreja que eu estou, a igreja amada, linda, tem 98 anos. Uma jovem senhora, enxutíssima. Essa jovem senhora tem 98 anos, de uma linda história. Mas lá acontece, não aqui, que às vezes a nosso coração, a nossa mente, ela volta tanto no passado, com o sentimento de que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós fizemos no passado é muito melhor do que o que nós fizemos hoje. Não acontece só na minha igreja, muito obrigado, meu irmão, aconteceu até em casa esses dias. Eu estava jogando bola com o Luca, o primeiro filho, e ele falou: papai, agora é pausa para hidratação. Eu falei: meu filho, que isso? No meu tempo não tinha isso. No meu tempo a gente não parava, não tinha. Isso aí é moda agora que está criando. Eu e você temos um apego àquilo que passou. Eu e você, por natureza humana, nós somos um tanto quanto nostálgicos, nós somos um tanto quanto saudosistas, e olhamos para o passado, damos uma dimensão muito maior do que ele teve de fato, e por vezes não conseguimos olhar a realidade do presente, da bênção que o Senhor tem nos dado hoje. Por isso essa mensagem, ela vem tão no coração, em direção à vida da igreja, porque ela aponta exatamente isso. Nós vamos celebrar o Senhor por tudo que Ele fez na vida dessa igreja, mas nós vamos viver o hoje com um sentimento de gratidão profundo. O hoje é o que o Senhor nos deu.
Não tenho dúvida, e digo isso como base em quem confia e quem tem certeza e convicção, que o melhor do Senhor para essa igreja acontecerá neste ano. O melhor do que o Senhor tem para nós é o hoje. O Sermão do Monte é nos dito isso: viva o hoje. O amanhã acrescentará os seus próprios problemas. Então, nós vamos celebrar os 77 anos, na confiança que o Deus de toda geração tem o melhor a nós hoje. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler do final do capítulo 11 até o começo do capítulo 12. Mas, se vocês com 77 anos, todos aqui, como o pastor Igor disse, já sabem bem que esse capítulo é o capítulo daquilo que é conhecido na palavra do Senhor como a galeria dos heróis da fé. A galeria dos exemplos, dos referenciais de fé. O autor de Hebreus, que é desconhecido, ele junta, aqui no capítulo 11, ele junta a história de homens e mulheres que foram um referencial ao público hebreu que recebia aquela carta, para que o seu coração fosse encorajado. Então parece que é quase um pouco do contrário do que eu acabei de dizer. Parece que Hebreus capítulo 11 junta todo o passado numa grande memória de tudo que o Senhor fez, mas o sentimento não é esse saudosismo que bem disse no começo, mas veremos qual é o sentimento do que o autor de Hebreus está nos apontando. Então, depois de apontar todos os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 38. Lerei até o versículo 2 do capítulo 12. O texto diz, na santa palavra do Senhor: este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Vamos ler só esse texto todo mundo juntos? Todos juntos? Amém. Amém. Vocês estão lendo em outra versão, por isso eu permiti que vocês lessem. Na minha versão diz o seguinte: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo de que sem nós eles não chegassem à perfeição. Agora capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, tendo os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém. Hebreus capítulo 11, ou o final dele e o começo do capítulo 12, tem lições profundas a nós, principalmente a essa igreja que hoje celebra 77 anos. O mundo, começa dizendo o autor de Hebreus, que o mundo não era digno deles quem? Homens e mulheres que viveram por fé, homens e mulheres que dedicaram, que serviram, que honraram ao Senhor, homens e mulheres que se dedicaram de forma linda e integral à obra do Senhor. E quando nós olhamos, eu tenho certeza que tem irmãos aqui que viveram, presenciaram boa parte dessa história, compreende a realidade que é de homens e mulheres que viveram uma vida, um legado, uma história bonita diante do Senhor. Homens e mulheres que nós olhamos diante da maldade, da corrupção desse mundo e falamos, eles não foram dignos desse mundo, pela fé que tiveram, pela obra que colocaram.
E isso me traz uma reflexão do sentido da vida que eu e você primeiramente temos vivido. Porque a história que carregamos, o legado que temos, eu e você não vivemos nesse mundo, ou nesse mundo não estamos, para que o final dele seja o nosso prazer. Eu e você temos um legado, uma missão, um propósito, um chamado. Deus nunca chamou pessoas a sentar em bancos, Deus sempre chamou pessoas a uma caminhada com Ele, Deus sempre chamou pessoas à missão, à obra, à vocação. Diz que esses homens e mulheres, por um legado de fé, eles se moveram, eles vagaram por desertos, por montes, esconderam em buracos na terra. Mas fala que todos eles obtiveram aprovação por causa da fé. Eu tenho certeza que se sobre esse culto houvesse um momento de testemunho, haveria muitos homens e mulheres aqui hoje, que contariam que a história que os trouxe até aqui é uma história de fé. É uma história de gente que confiou na bondade do Senhor sobre sua vida. É gente que confiou que Deus tinha um propósito, a vida do seu vizinho, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, e aqui os trouxe, aqui os dedicou. Nós não podemos esquecer que no hoje, Deus nos chama a viver ainda por fé. Eu e você somos o povo da fé. Por isso nós cremos que o nosso Deus, Ele é bondoso conosco. Nós cremos que temos um Deus conosco, um Deus Emanuel. Nós cremos em um Deus que ressuscitou, que vivo está. Essa é a nossa fé. Nós vivemos por fé. É isso que nos torna aprovados, e é isso que o autor de Hebreus coloca, mas o versículo 40, a grande ênfase dessa noite. Pois Deus tinha algo melhor preparado a nós hoje. Se você faz parte dessa igreja, se você tem vivido a história dessa igreja, seja você recém-chegado, ou seja você que já aqui está desde o começo dessa história, não se esqueça, Deus reservou algo melhor a você hoje. Por que digo isso? Por duas razões. A primeira razão que o autor está nos apontando é o seguinte: eu e você carregamos junto de nós um grande legado de fé, que não é apenas o legado de fé do que aconteceu nesses 77 anos, mas o grande legado de fé da história do cristianismo. Quem aqui trabalha com cálculo, probabilidade? Levanta a mão, não vou pedir para fazer nenhum cálculo, não, só levanta a mão. Ok. Poucas pessoas. Quem não levantou a mão é gente normal, como a gente que lida com os números do jeito que lidamos. Imagine, a conta é tão simples que você não precisa nem ser um especialista em probabilidade. Imagine o século I. Ou vamos voltar um pouquinho mais, imagine ali aproximadamente por volta do ano 30 a 33, aonde Cristo é morto e ressurreto. É dado a 11 homens, porque um deles havia traído. É dado a 11 homens uma grande missão: espalhar o evangelho a todo povo. Mas meu irmão e minha irmã, esses 11 não tinham recurso financeiro em abundância. Esses homens não tinham capilaridade política no seu tempo. Esses homens não eram doutores de nenhuma lei. Esses 11 homens não dominavam a escrita. Eu pergunto a você, qual a probabilidade dessa missão se realizar? É uma probabilidade mínima.
Se tivessem muitos recursos, mesmo assim as probabilidades já seriam mínimas. Mas eu não me esqueço do que Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus. Hoje eu e você estamos 2000 anos depois na história, em um continente diferente do continente que a missão foi dada, em uma língua diferente da língua que foi dita, em uma geração diferente da geração que foi pregada. Eu e você estamos no Brasil estamos no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro estamos em Duque de Caxias. Esse evangelho chegou, se espalhou por toda a terra, porque o evangelho é o poder de Deus. Então o autor de Hebreus está dizendo a mim e a você, que se eu e você temos hoje essa missão, é porque nós carregamos um legado cristão, porque a obra que nós estamos fazendo hoje, não diz respeito a nós, mas é a grande obra do que Cristo está fazendo. E o que Ele está fazendo? Ele está convergindo, o nosso Deus está convergindo todas as coisas em Cristo Jesus, e eu e você somos parte dessa obra. Eu e você temos um legado de fé. Algo que me incomoda muito, profundamente, é quando, seja em movimentos muito povoosos, que focam o ser humano como centro, ou seja, até mesmo igrejas tradicionais, históricas, que homens e mulheres entram e por vezes têm a percepção que esta igreja está aqui para servir um indivíduo, quando na verdade nós como indivíduos fazemos parte de um corpo e servimos a uma grande obra do que Deus está fazendo na história. É um privilégio nosso, é um grande privilégio nosso, saber que Deus separou o melhor a nós hoje no presente. Eu tenho um amigo muito próximo, que ele vende maquininha de cartão de crédito, trabalha com adquirência, é o nome. Alguém aqui trabalha com isso? Que bom, que eu não quero ofender ninguém que está aqui hoje. Esse meu amigo trabalha numa empresa de maquininha de cartão de crédito. E essa empresa de maquininha de cartão de crédito, ela tem um propósito disruptivo, revolucionário, que é libertar aquele lojista de taxas abusivas. Esse meu amigo, a função dele é fazer com que um cidadão que está vendendo maquininha de cartão de crédito tenha um propósito maior do que o que vender maquininha de cartão de crédito. Tem gente bem formada que larga bons empregos para vender maquininha de cartão de crédito, porque encontrou um propósito através simplesmente disso, vender maquininha de cartão de crédito. Por que estou dizendo isso? Porque tem um autor que gosto muito que diz o seguinte: por vezes eu e você temos o evangelho de Deus como um banquete, mas nós servimos esse banquete como quem serve às vezes uma sopa de hospital. Sabe, o Senhor separou o melhor a nós hoje, mas parece que nós não compreendemos o poder de tudo isso, que é eu e você sermos chamados a usarmos tudo que temos para a honra e para a glória do Senhor. Fazemos parte de uma grande história, que é o poder de Deus atuando na história, mas parece que eu e você vendemos maquininha de cartão de crédito. Parece que a gente está mexendo com algo tão pequeno, parece que a gente está mexendo com algo tão insignificante. Parece que eu e você não entendemos a dimensão, a grandeza do que Deus está fazendo na vida da igreja. Você, meu irmão e minha irmã, é parte das vidas que neste ano de aniversário dessa igreja irão se converter nesse lugar. Você faz parte de uma igreja onde homens e mulheres
Terão casamentos restaurados aqui durante esse ano. Você faz parte de uma igreja onde crianças pelas quais oramos, consagramos e ensinamos, irão se libertar de uma vida de droga, de uma vida de imoralidade, vão conhecer os caminhos do Senhor, neles andarão e não se desviarão deles no futuro. Isso tudo porque Deus colocou uma igreja neste local. Eu e você fazemos parte de algo grandioso, algo poderoso, que é o poder de Deus em nós. É o Evangelho. Por isso Deus nos chama com ânimo, com alegria. Então não se esqueça, durante esse tempo que essa igreja vai celebrar, Deus tem algo melhor separado a nós hoje. Mas se Deus tem algo separado a nós hoje, eu quero deixar 3 grandes lições objetivas, rápidas, para que você entenda como Deus vai te usar na vida dessa igreja. Deus tem algo melhor separado a nós hoje. E separe 3 grandes lições do que Deus, ou como Deus irá te usar na vida dessa igreja durante esse ano. Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala: portanto também nós. Olha que lindo, é uma construção tão linda, porque ele está dizendo que a história não parou lá atrás. Portanto também nós, é a nossa vez. É a sua vez, meu irmão e minha irmã. O Senhor nos chamou hoje, portanto também nós. É a sua vez de olhar para a vida da sua família, é a sua vez de olhar para a vida dessa igreja. Deus te deu vida. Viver é muito mais do que sobreviver. Viver é encontrar o propósito que Deus te deu. Viver é usar da sua vida para a honra e para a glória do Senhor. Viver é entender que a vida que Deus te deu é uma vida linda. Esse ano eu fui pregar num acampamento no Espírito Santo. Passei 3 dias lá. Durante esses 3 dias, uma tia que ajudou na cantina, fazia comida para todos aqueles jovens que estavam ali. Ela tinha 98 anos. Dona Fifi. Tenho foto dela no meu celular. Fazia tudo sorrindo. Eu ia dormir, ela estava ainda na cozinha, eu acordava de manhã, ela já estava lá. Alguém que entendeu, enquanto Deus der vida, viva a vida para a glória do Senhor. Portanto, também nós somos enxertados na videira, nós somos convidados a essa grande história, nós somos convidados a esse grande banquete, é a nossa vez. Eu tenho um amigo próximo também, muito amigo, que toda vez que eu falo com ele, falo: meu amigo, como é que está a vida? Está muito corrido, estou muito cansado. Aí quando eu falo para ele: eu moro num resort, aqui é sombra e água fresca, 6 da manhã os 4 estão de pé. Faço um mingau de banana reforçado. Meu irmão, minha irmã, não fique reclamando da sua vida. Não fique reclamando dessa igreja. Porque Deus te deu vida. Portanto, também nós, é a nossa vez de fazer parte dessa grande história. Portanto, também nós, uma vez que rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e eu não quero me alongar aqui, porque a primeira lição é: respeite o legado do que já aconteceu nessa igreja. Eu e você não somos chamados a desrespeitar ninguém, eu e você somos chamados a respeitar o legado. Nós não podemos esquecer daqueles que anunciaram o Evangelho. Não podemos esquecer de quantos homens e mulheres, especialmente mulheres, em ministérios infantis, pregaram o Evangelho a homens, mulheres, que hoje são pastores, missionários, educadores e educadoras cristãs, homens e mulheres que estão capilarizados na história dessa nação e que aprenderam a palavra de Deus de homens e mulheres que se dedicaram e ensinaram, uma grande nuvem de testemunhas. Pastores, homens que ensinaram, pregaram, admoestaram, dedicaram a sua vida. Nunca se esqueça do legado cristão que eu e você recebemos.
Então, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, uma história linda do cristianismo, ousada, corajosa, vitoriosa, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e dos pecados que nos envolvem. Se Deus te chamou a viver a melhor parte dessa igreja nesse próximo ano, livre-se do que te atrapalha. Só que às vezes nós como cristãos falamos livre-se do que te atrapalha, mas nós somos um tanto quanto subjetivos. Vamos livrar do que nos atrapalha, mas não vamos dar muito nome. Mas hoje eu quero te convidar a não parar aí, dê nome. Meu irmão e minha irmã queridos, o que tem te atrapalhado na vida cristã? Tem que ter nome. Eu digo que tem uma coisa que tem atrapalhado muita gente, ou é só lá em São Paulo? Atrapalha aqui também. Às vezes eu sou um pouco advogado da nova geração. Eu digo lá na igreja com muito carinho e respeito, todo mundo fala, é muito comum, né, falar que os adolescentes nunca passaram tanto tempo no celular quanto essa geração, correto? Pode desabafar, pode botar para... Correto. Quase uma terapia aqui. Eles ficam no celular. E eu digo também que as crianças e adolescentes nunca tiveram pais e avós que ficaram tanto no celular quanto essa geração. Existem estudos profundos já que diz sobre o vício da terceira idade em redes sociais e telas. Por que estou dizendo isso? Meu irmão, minha irmã, o que tem te atrapalhado, abra mão. O que tem te atrapalhado a exercer a sua vocação nessa igreja, abra mão. O que tem te atrapalhado como teu papel como mãe, como pai, como esposo, como esposa, saiba reconhecer aquilo que tem te atrapalhado. Aquilo que tem, sabe, aquela amizade, aquela série, aquele amigo, aquela amiga, por vezes as nossas redes sociais. Saiba reconhecer aquilo que tem te atrapalhado. Só que ele não fala só do que te atrapalha, mas também do pecado que te envolve. Deus tem o melhor separado a nós hoje. Porém, muito do que nós não fazemos é porque nós não nos livramos dos pecados que nos envolvem. Por vezes nós somos obstinados em áreas do nosso pecado. E meu querido irmão e irmã, não se surpreenda da sua capacidade de pecar. Nós pecamos. Em casa, lá com os dois, né, que eu disse, o Luca e o Mateu, 4 e 3 anos. Nunca viram um soco. Nunca viram uma discussão do pai e da mãe. Mês passado, um estava com um brinquedo, o outro pegou, e um deu um murro no outro. E eu perguntei, eu vi tudo, perguntei, quem bateu primeiro? O que bateu falou, foi ele. Eu falei, quem bateu primeiro? A gente vai ficando pai, a gente já é autoridade, né? Ali dentro da casa a gente... Quem bateu primeiro? Foi ele. Eu falei, então vamos ao quarto conversar. Ele falou, me desculpa papai, foi eu. Meu irmão e minha irmã, desde pequeno, o pecado nos envolve. Quem dera com 5 anos a gente parasse de querer o que está na mão do outro. Quem dera a gente crescesse um pouquinho e não tivesse mais vontade, sabe? Não. O pecado continua nos envolvendo. Tem gente lá em São Paulo, aqui eu tenho certeza que não existe. Tem gente que vem aqui,
trabalha, chega cedo, coloca tudo no lugar, deixa as coisas bonitas, e tem o fiscal. Chega só fiscalizando. É um espírito crítico, que não tem agregado nada. É gente que está todo o tempo envenenando, rotulando pessoas, falando dos outros. Se você quer de fato fazer parte da grande obra que Deus está fazendo nesta igreja e fará neste ano que Deus tem dado à vida dessa igreja, respeite o legado e não apenas isso, livre-se do pecado que te atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que está diante de nós ou que nos é proposta. Aí eu te pergunto, o quanto você tem corrido? Corramos e corramos com perseverança. Eu e você somos chamados à ação. O evangelho que nós pregamos, a palavra de Deus, é uma mensagem de ação, é ide por todo mundo. Façam parte. A palavra de Deus diz que aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. A palavra de Deus diz que aquele que mentia, agora não minta mais e fale a verdade. Deus está te chamando a uma ação. Deus está te chamando a algo. Primeiramente, o legado da fé. Corramos com perseverança a corrida que está diante de nós. Deus tem te chamado, Deus tem te levantado. Meu irmão, minha irmã, que lindo é ver uma igreja como essa, com criança, com jovens casais, com senhores, com senhoras, aonde tudo isso se transforma um corpo, aonde está todo mundo trabalhando, servindo, correndo com perseverança a corrida que Cristo colocou diante de você. Deus está te chamando a essa ação. Deus está te chamando a fazer parte. Deus está te chamando a contribuir. Deus está te chamando a se envolver. Deus está te chamando a sonhar. É o nosso tempo, é a nossa hora. E o texto ainda diz o seguinte: aquilo que entendo ser o mais importante para que eu e você possamos viver de fato esse melhor que Deus reservou a nós. Tenha os olhos fitos e fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Tenha os olhos fitos e fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Por vezes, eu e você andamos desanimados com o nosso casamento, com nossos filhos, com o nosso trabalho, por consequência com a nossa igreja. Por vezes eu e você olhamos para tantos lugares, e como disse de novo com redes sociais, a gente olha para a tela dos outros, olhamos, e os nossos olhos nunca estão em Cristo. Por vezes, nessa dinâmica dessa casa cheia de criança, eu pego um daqueles filhos, eu coloco a mão assim neles, eu falo assim: olha no meu olho, se acalma, deixa eu falar, olha para mim. E ele está tentando desviar o olhar, eu ponho, olha para mim, eu quero falar com você. E uns dias fazendo isso, foi como se o próprio Deus me falasse: quantas vezes Deus não fez isso comigo? Sabe, como se Deus me sentasse e falasse: Felipe, se acalma, olha para mim, olha nos meus olhos. Tenham os olhos fitos e fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Aquele que em Isaías é relatado como servo sofredor,
O homem de dores que conhece a dor e o sofrimento mais profundo, aquele que por suas pisaduras fomos curados, aquele que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Meu irmão e minha irmã, olhe para Cristo. No dia mais feliz da sua vida, olhe para Cristo. No dia mais triste da sua vida, olhe para Cristo. No dia mais animado com tudo que Deus está fazendo nessa igreja, olhe para Cristo. No dia mais triste, decepcionado com o que tem acontecido aqui, olhe para Cristo. A realidade é que nós vivemos vidas frustradas, porque nós deixamos de olhar para Cristo. Por vezes nós vivemos fardos e vivemos sobrecarregados, porque deixamos de olhar para Cristo. Deus tem algo melhor separado a nós hoje. Mas você não pode desprezar o legado, você não pode deixar de lutar com seus pecados, você não pode deixar de correr e avançar naquilo que Deus tem colocado de você, mas não se esqueça, você não pode deixar de olhar para Cristo. Termina essa pregação com dois personagens, ou na verdade, um personagem muito conhecido na história da Bíblia, outro personagem quase que desconhecido de todos nós. O primeiro, o apóstolo Paulo. Quem aqui conhece o apóstolo Paulo? Todos nós. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele tem um texto que é citação e encorajamento a todos nós. Eu combati um bom combate, eu corri a corrida e eu guardei a fé. Que lindo é nós como pastores, quando estamos em um culto, agradecendo a Deus por a vida de um irmão que veio a falecer, mas vemos, era um homem ou uma mulher crente, que serviu ao Senhor, que usou a sua vida, que caminhou até o fim. É como Paulo, é como quem olha para a sua vida e diz: Senhor, o Senhor me deu vida, e com a vida que o Senhor me deu, eu vivi do jeito certo. Mas eu quero também te perguntar, quem aqui conhece Demas? Pode levantar a mão, não vou te perguntar onde está, você conhece mais ou menos o Demas? Demas da padaria, da escola, talvez de algum lugar aí você já o conheceu. Demas é citado 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que Demas é citado, fala que Demas é colaborador de Lucas. Lucas, o evangelista. Lucas é quem mais escreve no Novo Testamento. Se você juntar a porção de Atos e o Evangelho de Lucas, é mais do que as cartas de Paulo. Então, quem mais escreve no Novo Testamento é Lucas, com o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Aquele que mais escreveu no Novo Testamento recebeu a colaboração de Demas. Demas é citado uma segunda vez como Paulo, dizendo o seguinte: traga-me Demas, pois me é útil. Demas colaborou com aquele que mais escreveu, e Demas foi útil àquele que deixou ensinamentos tão profundos como Paulo. A história de Demas é uma história pujante, mas o final do livro de 2 Timóteo tem um dos trechos mais tristes que eu encontro na Bíblia, que diz o seguinte: Demas, amando mais o presente século, naufragou na fé. Demas, amando mais o presente século, naufragou na fé. A realidade é que Deus separou algo melhor a nós hoje.
A realidade é que eu e você temos muito a agradecer a Deus pelo que Deus já fez na vida dessa igreja e por aquilo que Ele fará neste ano que Ele tem dado a esta igreja. A realidade é que Deus deu oportunidades, sonhos e trabalhos à vida desta igreja. A grande diferença é quem vai olhar para todo esse trabalho, olhar para toda essa missão e vai falar: Senhor, eu vou caminhar contigo, eu vou olhar para Cristo, eu vou correr, eu vou lutar contra os meus pecados e farei isso até o último dia da minha vida. Ou aqueles que vão naufragar pelo caminho. Como pastor de novas gerações e pastoreando uma parte da juventude, jovens universitários, eu digo, meu irmão e minha irmã, com profunda convicção: as mentiras desse mundo não são capazes de roubar a verdadeira verdade do coração de um crente. A igreja de Cristo resistiu a perseguições, leões, impérios, fogo. Não são os influencers dessa geração que vão roubar os nossos jovens, adolescentes e crianças do Senhor, mas a nossa omissão irá deixá-los pelo caminho. Por isso o Senhor te deu vida. A realidade é que a vida de Paulo e a vida de Demas, elas já se encerraram. A grande questão é quem você será nesta história. Aqueles que compreenderam que Deus tinha o melhor a nós separado hoje, responderam ao legado, lutaram com seus pecados, correram com perseverança e olharam para Jesus. Ou aqueles que naufragaram pelo caminho. Aqueles que Deus tinha algo tão grandioso. Imagina a vida de Demas. Mas ele parou. Meu irmão, minha irmã, Deus não te chama a parar. Deus te chama a continuar. Deus te chama a avançar. Deus te chama a ter ânimo. Porque o melhor de Deus, a vida desta igreja está no hoje. O melhor ano da vida dessa igreja é o ano que ela viverá. Porque quando essa igreja fizer 78 anos, esses irmãos e irmãs que estão aqui, e muitos outros que hão de chegar para a honra e para a glória do Senhor, vão olhar e vão falar: o Senhor fez coisas grandiosas por nós, isso nos deixa alegres, e nós vamos avançar para os próximos anos com fé, coragem e perseverança, porque Deus tem algo melhor separado a nós. Meu irmão e minha irmã, não deixe que esse culto seja apenas mais um momento na sua vida. Não saia daqui como quem ouve uma mensagem e não deixa isso criar vida no teu coração e na tua vida. Traga lições práticas para a sua vida. Primeiro, agradeça a Deus constantemente pelo que Deus tem feito hoje na sua vida. Abandone coisas que têm te atrapalhado. Você vai olhar mais para Jesus, lendo mais a sua Bíblia, tendo uma vida de oração, uma vida de devoção consistente e constante com o Senhor. Mas use a sua vida para esse grande poder de Deus, que um dia foi dado a 11 homens iletrados, e aqui, em Lafayette, é dado a uma linda igreja, que há 77 anos existe e abençoa a vida deste bairro. Mas linda e querida igreja, Deus tem algo melhor separado a vocês hoje. Feche teus olhos e eu quero orar por você. Senhor, nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom,
O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus desta igreja. O Senhor, Deus, é o Deus que deu vida, propósito para esta igreja. Deus, que nesse novo ano que essa igreja irá celebrar, Pai, seja um ano de um avivamento, seja um ano de um despertar, seja, Senhor, um ano de restauração, um ano de perdão, um ano de serviço, um ano de homens e mulheres que compreendem que Deus tem algo melhor separado a nós, e que assim possamos viver a vida que o Senhor nos deu, na igreja que o Senhor nos deu, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no santo nome do nosso Cristo. Amém. Que o Senhor possa abençoar sua vida, a sua família, e que essa mensagem possa florescer e multiplicar sobre sua vida. Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa. Você pode repetir isso? Que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha, quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, eu sempre digo aqui, vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, mas nós devemos responder isso. E eu quero que nessa noite de celebração você faça um compromisso com o Senhor no seu coração. Às vezes você veio porque foi convidado, às vezes você veio porque você quer comer o bolo depois. Às vezes você veio porque é aniversário da igreja, você não podia ficar de fora. Mas Deus está te dando uma oportunidade de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Usa a minha vida para o teu louvor, para a tua glória.
que eu faça parte daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Faça um compromisso com o Senhor neste momento. Deixa eu orar por você. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Você quer fazer um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu vim aqui, mas eu estou aqui porque eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero tomar uma decisão de batismo. Eu quero tomar uma decisão de servir na igreja local. Quero tomar uma dessas decisões. Levante uma de suas mãos. Tantas mãos estendidas. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque aqui o Senhor tem feito infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado por tantas mãos estendidas. E eu sei que o Teu Espírito Santo, que passeia sobre nós nessa noite, que passeia no seio da Tua igreja, tem tocado em corações aqui para dizer: hoje é o dia que eu preparei para você. E eu creio, Pai, que nós viveremos para a honra e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você está feliz? Olha, você que é nosso visitante, tem um QR Code para você na tela, vai aparecer, e está espalhado também lá fora. Você coloca o seu telefone, vai aparecer lá um grupo. Ninguém vai ficar dando bom dia, boa tarde, figurinha, nada disso, mas para você saber melhor da nossa igreja. Nós temos um negócio que nós chamamos de 4 passos, que são 4 encontros para você nos conhecer melhor, para ser membro da nossa igreja, e lá você vai receber todas as informações das nossas programações. Então, entre lá no QR Code, está espalhado pela igreja, um monte de QR Codezinho pelas paredes, você coloca lá e marque, e você entre no grupo. Eu já entrei porque eu vi espalhado, falei: meu Deus do céu, o que está espalhado por aqui, né, Márcia? Que não avisaram a gente que está esse monte de treco colado aqui. Só que as meninas tinham me avisado, tinha esquecido. Eu botei lá, caí no grupo da igreja. Eu falei: opa, estou dentro do grupo da igreja. Já sabia, mas entramos mais uma vez. Então, você vem participar conosco do 4 passos. Mas eu quero levantar uma assembleia extraordinária e perguntar para você: nós podemos ir embora sem cantar o que nós cantamos no começo de novo? Então, se há apoio à minha proposta, os favoráveis, por favor, levante uma de suas mãos. Unânime, quero chamar o coral aqui. E você que é a igreja, você não vai cantar sentado, porque eu estava no ouvido da Clarice ali enquanto o coral estava cantando. Eu falei assim: nossa, tá bonito, né? Aí eu falei: hoje nós estamos no pique ou Happy Day. Aquela coisa, o parangolé está diferenciado. Então, você vem, o coral já tá, nem terminou a assembleia, já estão de pé ali vem para cá, nós vamos cantar, e você vai cantar essas músicas que nós já conhecemos. Nós vamos cantar com muita alegria. Você no banco, é um grande coral. Nós todos fazemos parte desse grande coral, dessa grande orquestra, e o Senhor Jesus é o nosso maestro. Vamos louvar o Senhor? Você está preparado? Então, encosta na pessoa que está do lado e fala assim: canta, hein? Abre a boca. Abre a boca, em nome de Jesus. Vamos cantar todos juntos, com alegria. E a nossa mídia vai filmar isso, né? Vai. E se o pessoal do coral bater palma, você bate palma. Se o pessoal levantar a mão, você levanta a mão. Tá bom? Porque o pessoal aqui tá animado. Tava vendo Joaci, Fidelis, Luiz, Cláudio, aqui, ó, dando tchauzinho e tudo aqui. Quando eles derem tchauzinho daqui, você vai fazer o quê? Vamos ensaiar. Tchauzinho pra lá. É pra lá, gente, só pra um lado, ó. Pra lá. Tchauzinho pra cá. Isso você vai fazer. Amém? Amém? É para celebrar o Senhor aniversário, amém? Então vamos cantar o Senhor.
Isso daí. Como é que termina, hein? Como é que termina, hein, gente? Tem que terminar, mas quero dizer para vocês estão todos convidados para domingo, viu? Para cantar de novo, tá? No culto da manhã, estão todos convidados. Aí vai ser aquela alegria de novo. Os homens vão ter que pedir às mulheres de novo para acertar a paleta. É outra. Né? É outra paleta, né? Então vai mandar pro coral a paleta de domingo também, para todo mundo cantar. Que eu duvido que esses irmãos homens estão aqui acertaram essas paletas por conta própria. Duvido. Mostraram cada um as mulheres, pediram ajuda. Tava olhando os céus no baixo. Eu pensando, eu dou um dinheiro se a Suelen não arrumou a roupa dos céus. Um dinheiro. Que aquela combinação ali, o Celso acordou de manhã pensando, eu vou botar essa roupa. Jamais. Isso é a fidelidade das irmãs, né? Então domingo estarão todos aqui de novo, porque domingo tem o quê? Celebração do aniversário da igreja. Festa continua. Domingo o pastor Paulo de Belo Horizonte vai estar aqui. E eu queria muito te ver aqui. A gente vai trazer o Paulo. O Paulo vem e vai passar amanhã com a gente, à noite com a gente. Vai deixar a sua igreja lá. Então a gente tem que honrar a vida do Paulo também com a nossa presença aqui. Então domingo o coral está convidado para cantar de novo com o Ministério de Louvor. E nós estaremos todos para celebrar aqui. Você vai estar aqui domingo? Levante a mão. Anotei o seu nome. E vi já que você vai estar aqui.